como fazer fotos com os pais. Então, quando eu falo de fazer foto com os pais, eu também estou falando de uma oportunidade de enriquecer o meu ensaio, uma oportunidade de agregar valor ao meu ensaio, uma oportunidade de ter mais fotos para o meu cliente escolher. Então, ele também é uma oportunidade de vendas. Mas veja que eu comecei não falando de vendas. Vendas é a última oportunidade, porque ela é a consequência do processo que a gente vai fazer. Mas não é tão simples quanto parece. Aliás, até é mais simples do que parece, mas é difícil. Mesmo que a gente fale que é simples, dá para simplificar a dificuldade nesse caso. E é isso que a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer fotografar com os pais como uma oportunidade de você agregar mais valor e entender o processo dentro da fotografia newborn para que a gente consiga fotografar com os pais. Então, ainda dentro dessa questão de falar de oportunidade, existem pais, mães que estão tipo ávidos, eles estão ansiosíssimos, eles estão vibrando com esse momento para fotografar com o bebê, para ter uma foto com eles no ensaio. Por outro lado, existem os pais que não fazem questão, existem os pais que não querem fotografar com o bebê, que para eles a sessão é só do bebê mesmo, e tá tudo bem, a gente respeita os dois lados. E existem aqueles casos, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação, todo mundo que já fotografa newborn, por uma situação que é a seguinte: a mãe que vem tipo toda emperiquetada, preparada, e o bebê não é muito colaborativo, né? Aí você tem um desafio. E a mãe que não queria, mas aí você fala, ah, vamos fazer. E aí rola e tem uma fluidez, assim, e tem aqueles pais que querem, que não fazem a menor questão de colocar uma roupa padrão. Existem essas pessoas, que a pessoa, o cara tá com uma cor de camiseta que Tá tem com duas xadrez, né? cores, a mãe tá com listrado. A gente tem, mas isso não tira a beleza da foto, isso não tira a beleza da imagem. A gente orienta, porém, se os pais estão com uma roupa aleatória e querem fotografar, eles vão ser fotografados igualmente, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa estar atento para esse detalhe, para esse momento. A importância disso para os pais, né? O quanto eles querem, de que forma eles querem. A gente teve já uma cliente aqui que ela quis fazer fotos, mas ela não queria que as fotos com o bebê fossem para o álbum. Ela falou que era um álbum só com as fotos dela, mas eu quero registrar esse momento com ela. E aí tudo bem. Aí no final, depois, né, ela mandou mensagem, põe uma única foto, na última do álbum, foi uma foto de nós três, né, que era o pai, a mãe e o bebê. Ok, a gente colocou. Mas então, só para a gente entender que o primeiro processo, ele tá aqui, bem lá no início mesmo. Eu não pergunto para os pais se eles querem fotografar antes do ensaio. Eu deixo eles muito à vontade. Tem pais que já sabem que querem e que aí já mandam mensagem para falar desse ensaio, para perguntar sobre a roupa. Gente, eu vou Tirar, deixar você falar um pouquinho que eu preciso agora tirar a jaqueta, tá? Mas também você tá com essa jaqueta do Polo Norte. Mas tava frio e eu fui buscar o carro, né? Fui pra rua. O que a gente precisa compreender também? O que eles sentem. Às vezes, a dificuldade em posicionar pai, a mãe, direcionar, é pelo sentimento que eles estão naquele momento. E qual é o sentimento que eles estão nesse momento? Nesse momento, os pais estão muitas vezes super inseguros, porque até então, lá quando o bebê tá com 10, 12 dias, eles só seguraram o bebezinho no colo, bem enroladinho na manta, de roupinha, só colocaram às vezes o bebê no ombro para rotar, ou seguro da forma tradicional, sempre de uma forma muito básica, né? Essa insegurança dos pais é porque muitas vezes é o bebê lá de primeira viagem, é o primeiro filho, e acontece deles segurarem só de uma forma tradicional. Por mais que o bebê tenha ali 3 quilos, os pais têm força suficiente para segurar, eles se sentem muito seguros. Aí na hora que você vai fazer as fotos com eles, põe no colo, eles ficam super tensos. Quando você olha assim, o pai tá suando, assim. Ah, ou a mãe, né? Ou outra Às vezes você pessoa. olha assim, o pai é um cara bem fortão, assim, tá segurando assim com medo. Tremendo, né? Parece que tá fazendo aquelas. Carregando peso de academia, que você vai. É, Já mas tá é assim. atenção porque ele está inseguro. Então,
Essa é uma das maiores dificuldades nossas de fotografar com os pais, porque se os pais estão super inseguros, estão com medo de segurar o bebê, posicionar o bebê no colo deles é um desafio, porque aí eles não colaboram. Você pede para deixar a mão assim, quando você vê ele já saiu da pose, quando você vê eles estão tensos, não relaxam, acaba não ficando muito legal. Então, esse é o maior desafio, conseguir direcionar os pais. E muitas vezes, enrolar o bebê no wrap facilita um pouco, assim, para não precisar fazer um. Quando o bebê tá mais difícil ou sente que os pais são muito inseguros, deixar o bebezinho enrolado no wrap facilita, porque aí você não precisa fazer uma pose no colo deles, ou quando o bebê está agitado, ele não permite mesmo o posicionamento. Então, você precisa avaliar essas coisas para ver se na hora que você vai fazer foto com os pais, você vai posicionar o bebê no colo dos pais, porque o bebê está tranquilinho, porque os pais estão ok, ou se o bebê está mais agitado, acordado, não está fácil, ou os pais estão muito inseguros, se enrolar no wrap não vai ser uma solução melhor. Então, é preciso avaliar essas questões para, na hora da prática, você tomar uma decisão mais assertiva, você tomar a melhor decisão para aquele ensaio. Porque posicionar o bebê no colo dos pais ou fazer foto com o wrap, as duas opções ficam lindas, desde que seja bem executado, desde que seja bem feito. O que eu preciso compreender? Quando eu trago isso como uma ponte de oportunidade, eu tenho que entender que não é sobre fazer um ensaio com os pais. Anota o que eu estou te falando agora. Não é sobre fazer um ensaio com os pais. Os pais, eles fazem uma participação especial no ensaio newborn. Que fique claro, gente. Porque senão você vai ficar perdendo tempo ali e não é um ensaio com eles. Eles contrataram um ensaio newborn. Participação especial significa o quê? Significa que em um determinado momento do ensaio, os pais vão vir fotografar. Por exemplo, o exemplo que eu vou dar, se o exemplo que eu vou dar já aconteceu com vocês. Você está lá no ensaio de. Vamos supor que o seu ensaio durou 2 horas. E nessas 2 horas você ficou cerca de 15 minutos fazendo foto com os pais. Desse tempo todo, 15 minutos mais ou menos foi fazendo foto com os pais. Os pais contrataram 30 fotos. Eles pegaram 15 com eles e 15 com o bebê. Só um exemplo, tá? Ou seja, 50% do ensaio. Eu já tive casos, na época em que eu não tinha limite, foi quando eu coloquei o meu primeiro pacote de 10 fotos na vida, não tinha limite de foto com os pais, não foto com os pais. Teve um cliente que contratou esse ensaio, um pacote de 10 fotos. Eles ficaram com 7 fotos com os pais e 3 com o bebê. E o bebê, a gente tinha demorado ali 1h30 fazer um ensaio com o bebê, eles escolheram Nessa 3 época a fotos. gente levava um pouco mais de tempo. E com eles, que a gente perdeu ali 15, 20 minutos, gastou 15, 20 minutos, eles ficaram com 7 fotos. Ou seja, Então, pelo trabalho que dá o ensaio newborn, o ideal é que não um pacote com poucas fotos, por exemplo, um de 10 fotos, o ideal é que não tenha opção de fotos com os pais. foi o que a gente fez depois. Depois. E aí, num pacote com 15, 20 fotos, agora nesse pacote tem opção de também fotografar com os pais, caso eles queiram. Então, esse tipo de estratégia. Não, agora a gente não tem mais o pacote de 10 fotos. Sim. Começa com o de 15, o de 15 não tem foto com os pais, só o de 20. Só o de 20. A gente ajustou melhor para que, de acordo com o que com a nossa experiência de venda, com todo o nosso histórico, a gente já sabe o que funciona melhor. Um ensaio newborn de 15, com 15 imagens, é um ensaio que tem fotos ok, de 15 fotos do recém-nascido, tá bem ok. Agora, se quer foto com os pais, um pacote de 20, 15 com o bebê, e daí, ou 5 com os pais, ou da forma que eles quiserem, já fica mais equalizado. Lê ali, ó, o comentário dela. Melhor coisa que eu fiz foi ter opção de pacote de fotos sem os pais, porque esses pacotes de entrada ali, de 10, 15 fotos, quando tem foto com os pais, às vezes você passou lá já 1h30, 2 horas no ensaio newborn, o bebê estava super difícil, e aí você fez um esforço para render fotos, e aí fez ali uns 15, 20 minutos fotos com os pais, e eles pegam metade do ensaio, metade da escolha das fotos, são fotos deles, né? Não faz tanto sentido, o fotógrafo sabe o trabalho que teve
e, né, como seria mais equilibrado a escolha de fotos, mas muitas vezes o cliente não tem essa consciência desse equilíbrio. E além disso, eu esqueci o que eu ia falar, sinto muito. Então, colocar nos pacotes maiores, pacote intermediário ou pacote maior de fotos, adicionar não, permitir que os pais façam fotos ou o irmãozinho, ajuda a dar um equilíbrio nessa escolha das fotos, ajuda a render mais fotos desse ensaio. Mas também tem que pensar se ao fazer isso, a ideia de fazer isso é agregar e não fazer com que você leve muito mais tempo e isso não agregue em nada, né? Lá no programa Treinamento Newborn, a gente tem um ensaio que tem foto com os pais também. E foi um ensaio de uma bebê muito difícil, o caso Elisa, que a gente sempre menciona. Foi uma bebê que deu muito baile, mas no final a gente ainda conseguiu fazer fotos incríveis com os pais. Foi sensacional. E aí a gente explica bem certinho lá também, né? Vocês conseguem ver no vídeo como é que a gente faz. O que que acontece? Os pais não sabem segurar. Em primeiro lugar. Não Como é que sabem os, segurar o bebê. como é que os pais. Sabe segurar o quê? O bebê? Não seria outra coisa. A gente tá falando de bebê, só pra deixar mais claro. Mas não sabem segurar o bebê, não sabe segurar uma bolsa, um balão, não, mas é o bebê. Eles normalmente seguram o bebê deitadinho de barriguinha para cima, aqui, né? Do jeito que todo mundo segura, ou apoiadinho aqui. Fora isso, virar o bebê de qualquer jeito no colo deles já traz para eles a sensação de que vai cair, de que ele pode derrubar. Eles ficam com medo. Então, a gente precisa, primeiro, entender que os pais não sabem segurar. Depois, eu não consigo fazer o melhor ângulo ou acertar a luz, eu só consigo fazer enrolado. Isso é, os pais não sabem segurar, eu não consigo fazer um bom ângulo e não consigo usar a luz. Estou dizendo isso por quê? Porque são coisas que vocês me falam. Eu escuto muito isso. Ah, os pais não sabem segurar, os pais não sabem segurar. Mas a questão é de que maneira eu consigo fazer com que eles saibam segurar. Ele não sabe segurar por quê? Primeiro, porque talvez eu não tenha orientado o jeito certo de que tem que colocar a mão, se é assim, como é que é. Ou eu não faço nada, simplesmente vou ali com o bebê e jogo ali no colo da mãe. Então eu tenho que orientar, eu tenho que passar essa segurança, eu tenho que passar essa tranquilidade para ela. E como é que eu faço isso, né? Primeiro, eu tenho que compreender o seguinte: existe um jeito errado de fotografar com os pais? Sim, existe, sem nenhum preparo ou aviso prévio, que é o que eu estou falando agora. Tem pais que não querem participar desse momento, por exemplo. Então, se você fala assim, ah, agora eu foto com vocês. Oi? Tipo, eu não quero fazer foto. Antes você tem que saber se eles querem. Então, ao invés de fazer isso, né, perguntar: olha, finalize, por exemplo, finalizei o ensaio. Vocês querem fazer foto com o bebê? O bebê tá E quando tranquilo. os pais querem muito, a mãe já até pergunta antes, ah, se tem um maquiador para indicar, ou que roupa eu vou, como é que eu vou, tal. Os clientes já perguntam antes. Quando os pais querem muito, eles perguntam antes. E aí, quando eles estão meio assim, tipo, ai, né, não sei se eu quero. Aí, muitas vezes, eles decidem na hora, quando finaliza o ensaio. Normalmente, as fotos com os pais a gente realiza no final do ensaio. E aí, quando termina, a gente fala com os pais, olha, finalizou aqui, vocês gostariam de fazer fotos com o bebê? Aí os pais falam sim ou não. E tá tudo bem. Muitos já vêm com roupa, muitos já trazem um Pausa, maquiador. todos vêm com roupa. Não, vem com uma roupa extra para tirar foto, para trocar, Ninguém vem nu. para trocar aqui durante o ensaio para fazer fotos, ou eles já vêm, ou os pais já vêm produzidos. Então, ó, como que seria um jeito eficaz de fazer isso? Usando a comunicação primeiro. Comunicação, eu tô falando isso todo dia para você, durante o ensaio, entendendo a logística, como estão se sentindo, trazendo isso para o ensaio, né? E por fim, como é que eu posso aproveitar essa oportunidade da melhor forma? Aqui no estúdio, a gente decidiu sempre deixar para o final. Ah, mas Bel, eu prefiro fazer no começo, que o bebê tá mais calminho. É uma escolha, não tem certo e errado. Por que que eu deixo para o final? Porque no final, os pais já estão muito mais tranquilos, já viram como a sessão aconteceu, eles já estão muito de boa, relaxado aqui. No começo, eles não sabem nada, eles não viram nada, então eles estão muito mais tensos do que no final. Ah, mas e se o bebê não colaborar? A gente faz da forma que o bebê permitir fazer. A gente não promete posicionamento para os pais. Então, no momento que eu vou fotografar, é o momento que eu decido que pose eu vou fazer com o bebê no colo dos pais.
baseado no pai, na mãe e principalmente no comportamento do bebê naquele momento. Ah, ele dormiu o ensaio inteiro e agora ele começou a ficar chateado, começou a ficar estressadinho, começou a ficar mais, chorar mais ou agitado, beleza? O que eu posso fazer para conseguir fazer as fotos? De que forma eu posso acalmar ou tranquilizar o bebê agora para conseguir fazer as fotos? De que forma eu consigo deixar o bebê no colo da mãe ou do pai e conseguir fazer as fotos, mesmo que o bebê esteja bem agitado? Então é isso que a gente tem que pensar. Vamos fazer isso na prática agora, então, que aí fica mais fácil. Então a primeira coisa, eu tenho que dizer para a mãe o que eu quero, mas antes de dizer para ela o que eu quero, por exemplo, eu quero que você fique com a mão assim ou com a mão do outro jeito, eu vou dizer para ela o que eu quero de verdade. E o que eu quero de verdade é a pose. Então eu vou dizer para ela, por exemplo, olha, eu vou colocar o bebê no seu braço. É mais ou menos assim do jeito que ele está aqui no meu colo, mas eu vou ajustar ali. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou precisar é que você pegue aqui o braço, a minha luz está do lado de cá. Então, ó, solta esse braço aqui. Esse braço, ele vai ficar ali no sovaquinho, ó. Isso. E aí vai ter um momento que eu vou precisar que você levante o braço aqui. Só que você não tira a mão do sovaco. E não é para levantar aqui, ó. A mão aqui debaixo do Cada um fala com a sua braço, linguagem. Pode melhorar a sua linguagem. Ó, quando eu falo para a mãe levantar o braço, tem que cuidar porque às vezes ela levanta o ombro. Assim. Então, ó, aí o que eu faço? Eu já sei que isso vai acontecer independente do aviso que eu der. Então, a primeira coisa que eu falo para ela é: e aí, quando eu for colocar o bebê no seu braço, você não tira o braço do lugar, tá bom? Fica com o braço encaixadinho que eu encaixo o bebê aí. Então, levanta um pouquinho. E nem sempre eu tô conseguindo pôr a mão nela. Então, se o bebê tá solto assim, ó, eu não fico com ele aqui para mexer na mãe, eu tô segurando o bebê. Então, às vezes eu só chego e encosto, ou a Maria Olívia vem e vai ajudando, ou eu faço assim para mostrar para ela. Ou eu faço daí, por exemplo, ó, você vai erguer aqui o braço, a asinha aqui, ó, que vai subir. Então, beleza. O bebê tá tranquilo para eu posicionar assim. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o bebê, ó, vou enfiar a perna no buraquinho que sobrou. Não tira o braço, a mão lá da axila. Vamos falar axila. Não tira a mão da axila. Sentei o bebê aqui no braço, ó. Vira de lado, pode virar para eles. Vira aí com a perna. Vira. Ó, sentei, apoiei o bebê aqui no ombrinho da mãe. E aí eu tenho que ver o seguinte, se a mãe é muito pequenininha, o bracinho é curto, então aí às vezes o bebê vai ficar com o rosto mais em cima aqui no ombro. Se a mãe é grande, o braço é longo, o bebê às vezes fica com o rostinho mais para cá. Eu não gosto que fique com o rosto mais aqui. Por quê? Porque se ele se mexer, pode vir e escorregar. Então eu gosto que ele fique firme, aconchegado. Vai ficar aqui. Beleza? Agora me dá outra mão, com firmeza. Fecha tipo bailarininha, assim, ó, lady, e vai pôr aqui no braço, ó. Tenta não fazer carinho agora no bebê para a gente não ativar o reflexo de Gallant, senão o bebê vai tender a sair da pose. Agora dá um passinho para cá. Ó, o dar um passinho para cá ou passinho para lá, se eu tô perto, não comecei a fotografar ainda, eu pego na pessoa e trago ela para onde eu quero. Então, ó, vem mais para cá um pouquinho, dá um passinho para trás, mais, aí, e vira para mim assim, ó, isso. Agora, ó, teu rosto, você vira um pouquinho aqui de ladinho, isso, queixo um pouquinho para frente, perfeito. Eu digo quando tiver que olhar para mim, tá bom? Primeira foto que eu vou fazer. A escada tá fácil, Márcio? Esqueci dela. Eu vou usar a escada, por quê? Porque eu gosto da foto mais de cima, mas antes eu vou fazer uma foto aqui, ó. Se eu não usar uma escadinha ou um banquinho, relaxa o ombro, isso, vira um pouco para cá. Vou fazer essa foto, deixa aí que eu já pego. Vou fazer essa foto. Vira um pouquinho, projeta o queixo um pouquinho mais para baixo um pouquinho, fecha o olho. Então agora, ó, fiz essa foto. Beleza, agora eu vou pegar a escada e fazer a mesma foto aqui, só para vocês verem a diferença que dá quando eu faço essa foto mais de cima. Pode ser um banquinho, se vocês tiverem. Agora, eleva um pouquinho o teu braço. Isso. Ó, sem levar o ombro.
É só isso, é só o antebraço que levanta. Isso. Junta o dedinho aqui. Agora eleva o queixo um pouquinho para o lado e para cima. Isso, olho fechado. E vira um pouquinho aqui, ó. Perfeito. Ui. Fica assim. Olha a outra. E agora desci um degrau aqui. De novo, ó. A Dani, que é a Dani, que sabe o que tem que fazer, ela já se virou de novo, ó. Então, ó, vira um pouquinho para cá. E aí, quando eu tô falando com a mãe, eu peço para ela abrir o olho. Por quê? Porque se a pessoa tem labirintite, ou mesmo que não tenha, com o olho fechado, ela perde a noção de tempo, espaço. Ela pode desequilibrar. Ela não vai cair, mas fica meio bamba, né? É por isso que gira o corpo. Agora, fecha o olho, entorta um pouquinho a cabecinha. Isso. Aí. Agora, vira um pouquinho para mim, bem pouquinho. Isso. E olha para mim. Levanta um pouco o queixo. Isso. Mais um pouquinho, levanta mais um pouquinho. Por que eu tô falando para ela levantar o rosto? Porque senão, fica com o rosto agora abaixado do jeito que você tava e olha para mim sem levantar o rosto. Olha o que acontece. Ela vai fazer esse esforço, ó. Eu sempre puxo o fundo mais para baixo, lá embaixo. Eu deixei assim só porque fiquei com preguiça mesmo de puxar, só pra gente fazer os testes, tá? Então, olha só. Quando eu não oriento a olhar para mim levantando o queixo, eles tendem a fazer força para olhar para mim. E aí, o que eu posso fazer ainda? No caso da Dani, a mão dela tá na axila, mas olha o jeito que ela tá segurando. Então, a gente fala para ela esconder, né, essa mão lá, ó. Eleva o braço, quanto mais ela elevar aqui, melhor. Vira um pouquinho mais. Agora, olha a diferença que vai fazer. Só de eu ajeitar a mão dela lá, ó. Traz essa mão bem aqui, ó, para pegar no braço. Isso. Abaixa um pouco a mão lá na axila. Aí, perfeito. E ergue aqui, ó. Sem erguer o ombro, Dani. É, gente, os pais também cansam. Agora eu vou fazer só um corte aqui, ó. Então, partindo desse princípio, eu começo aqui. E aí, se o bebê tá agitado, eu enrolo ele no wrap só a parte de baixo dele. Agora vamos para uma outra. Os pais cansam. Agora a gente vai fazer assim, ó. Cansa porque a gente fica na mesma pose, ele parado, assim, tipo... daí... Agora ela vai ser o pai, tá? A gente vai fingir que é o pai. Bom? Tá. Então agora eu quero que a sua mão fique aqui, ó. E que você afaste um pouquinho da barriga. Vou colocar a bundinha do bebê aqui na sua mão. E pode ser que faça xixi ou cocô, combinado? Aí fica de boa aí. E o rostinho vai aqui. Leva um pouquinho mais pra lá, fechando um pouquinho aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui. Bundinha do bebê. Apoia. E vou ajustar aqui. Ó, dá um espacinho aqui. Isso. Relaxa o ombro. Pega a outra mão e segura aqui, ó. Vem até o bracinho com a outra mão. Isso. Tenta relaxar. Você tá tipo, não Lady, né? Você tá tipo um dinossauro agora. Relaxa a mãozinha aqui, ó. Isso. A mão tem que ficar juntinha, mas relaxada. Ó, o dedão ali. Isso. Relaxado. Relaxa aqui e eleva um pouquinho aqui, ó. Beleza. Primeira foto que eu vou fazer. A diferença que faz, se eu fizer daqui, ó. E a diferença que faz se eu subir 2 degrauzinhos. Esqueçam o fundo lá agora, tá? Ó. Agora eu quero que você olhe para ela. Isso. Aqui eu vou fazer um retrato, gente, só porque eu tô um pouco... Eu precisava me afastar um pouquinho mais, mas eu não quero. Aliás, eu nem tenho espaço, então eu fiz retrato por isso. Se eu fizer assim, ó, paisagem, que é o que eu gosto, vai cortar a cabeça ou o pé, ó. Ou os dois, tá muito rente. Então o ideal era me afastar, mas eu não tenho espaço. Porque tá minhas coisas aí. Mas aí vocês já conseguiram ter ideia. E agora eu posso fazer uma de perto aqui, ó. Por que essa foto não faz tanto com a mãe? Porque a mãe segurar assim é mais difícil e cansa mais. Relaxa um pouquinho aqui. Aí eu gosto de fazer uma de pertinho assim, ó.
Tenta, olha só o que a Dani tá fazendo, que os pais sempre fazem. Para conseguir equilibrar, ela tá fazendo isso aqui já, ó, para sustentar o peso. Começa a ficar pesado. Começa a ficar cansada. Aí ele compensa com a lombar. Então, ó, projeta o corpo um pouquinho para frente agora, que eu quero fazer uma foto aqui, com um corte. Pode ir um pouquinho para trás. Aí. E essa foto eu não vou subir na escada. Eleva um pouquinho só o seu braço. O braço, não o ombro e o cotovelo. Aí. Agora baixa o rosto um pouquinho para olhar. Agora eu vou fazer um corte do nariz mesmo aqui, ó. Proposital. Eu faço isso com o pai, eu gosto. Então, ó, vocês perceberam, pronto, tá liberado, Dani, que eu sei que é cansativo. Então, o que a gente tem que perceber quando a gente vai fazer foto com os pais? Primeiro, postura. Não é que eu preciso que eles fiquem com a postura certinha, eles estão cansados. Então, ó, perceba a diferença de uma postura assim para uma postura assim, ó. Isso aqui já é cansaço. E aí eu tendo a fazer o quê? Eu tendo a compensar o peso do bebê e o meu cansaço na minha postura. Como que isso funciona? Por isso que você tem que ficar de olho na postura. Eu tô aqui com o bebê, não importa a pose. Até mesmo essa pose, que é a mais simplesinha aqui, ó. Opa, coloquei na frente do microfone. Vamos lá, essa pose é assim. Tá aqui e tá aqui, ó. Mão na axila. De preferência, tenta enfiar a mão dos pais mais para dentro. E a hora de elevar é o quê? A hora de elevar não é aqui, ó. Só que tem horas que o cansaço vem que eles já estão assim, ó. Ó. Como é que você vai conseguir tirar uma foto legal? E aí começa a fazer o quê? Então precisa o tempo todo tá corrigindo a postura e ajudando os pais. Aí daqui a pouco já estão assim, ó. Para compensar, cansou o braço. Aí o braço daqui a pouco já tá assim, ó. Aí a mãe tenta se ajeitar. Sabe o que ela faz? Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Saiu da pose. Então, por isso, a comunicação aqui vai fazer diferença. Só que não adianta você saber se comunicar e não saber passar para ela uma segurança nesse sentido. Então, pego aqui. Vou ajeitar aqui. Peraí, só para mostrar. Mão. Quando eu vou erguer, falo, ergue um pouquinho. Ergui o ombro. Eu tenho que erguer o quê? O braço aqui, ó. Só que tá lá na axila. Daí o que acontece? A axila tá limitando, o outro braço tá limitando. Então, ó, solta um pouco o outro braço para você conseguir elevar e depois ajusta. E aí, ó. Eleva, daí começa a cansar, ó. Daqui a pouco eles estão assim. E aí o que acontece? O bebê tende a não ficar na pose. Por quê? Por causa da gravidade. Eu tenho que ir contra a gravidade aqui, cansa, ó. Então a gente tem que pensar nisso, porque eu vou compensar em outras partes do meu corpo. Beleza, gente?